Contato aqui na Bandeirantes é com o ex-goleiro Jean, que fez muita história aqui na cidade de Campinas, principalmente no Guarani. Ô Jean, tá chegando mais um derby, você jogou vários, inclusive jogou dos dois lados. Qual que é aquele sentimento, ou qual que você tinha, né, pelo menos aquele sentimento numa semana de derby, para encarar o principal rival? E você sabe que aqui a cidade de Campinas vive e respira derby, né? Um abraço para você. Prazer mais uma vez falar com você, Jean. Fala, meu amigo, tudo bem? O prazer é todo meu. Eu me sinto aí como se eu estivesse em Campinas, né? A cidade que eu tenho um apreço, um carinho muito grande. E falar de derby, né? Mexe muito com o jogador, mexe muito com a cidade de Campinas, né? Com a imprensa em geral. E assim, a semana de derby realmente a gente fica com um friozinho na barriga muito grande, né? A preparação é diferente. O que antecede é diferente, também o que depois que passa é diferente, porque você tem três resultados possíveis, né? E eu confesso a você, né? Você me chamou para a gente conversar um pouquinho e me deu um frio na barriga, como se eu tivesse aqui a ponto de entrar em campo, né? Mas realmente eu já joguei vários derbys, né? Como Bahia e Vitória, vários clubes lá, Santa Cruz e Sport. Mas nada, eu acho que nada ainda se compara. Claro que eu não joguei no Grenal, joguei Palmeiras e Corinthians, mas nada se compara à rivalidade que tem Ponte Preta e Guarani. E assim, eu confesso para você que não estou acompanhando tanto quanto devia, mas quando você começa a falar assim, Guarani e Ponte Preta, me deu aqui uma nostalgia e um friozinho na barriga. Ô Jean, eu falo para todo mundo, fala no ar, na Bandeirantes, na rádio, na TV, que para mim, né, eu comecei a acompanhar bastante o futebol no início da década de 90, né? Antes disso eu não tinha muita noção. Mas para mim, você foi o principal goleiro que eu vi jogar com a camisa do Guarani. A gente tem até o Gleger, que é nosso comentarista, que foi muito bom goleiro do Guarani também. Mas dos que passaram até hoje, e você era um cara que a torcida idolatrava, né? A gente poderia idolatrar o torcedor de Campinas, esse tipo de situação. Um atacante, o torcedor da Ponte Preta também idolatrar um atacante, um meia, mas um goleiro, até hoje em dia, são poucos os clubes que idolatram o goleiro. Você sentia esse tipo de carinho do torcedor idolatrado pelo torcedor do Guarani? Não, com certeza, até hoje, né? Tava aqui comendo, eu não sei onde que eu fui, no shopping. E tinha um cara me olhando, falou, cara, você é o Jean lá do Guarani, né? Eu falei, sou, cara, eu sou seu fã. E isso já se passaram o quê? Mais de 15, ó, não dá nem fazer as contas, eu vou chamar de velho. Mas já se passou muito tempo que eu passei pelo Guarani, né? Então, assim, Mais de 20, porque é, eu acho que o primeiro derby seu foi em 2003, pela ficha que eu peguei aqui, o 3-1. isso, que eu fiquei assustado naquele derby, neguinho subindo no ônibus, pulando. Eu falei, caraca, o negócio vai ser assim, tô dentro. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu vou te falar, eu sempre tive. Eu falo para meus filhos, eu não fui um jogador de futebol, eu fui um atleta profissional. Eu sempre me identifiquei, eu sempre fiz o meu melhor, independente da cor da camisa que eu estivesse usando. Eu sempre dei o meu melhor para aquela instituição que pagava meu salário. Então sempre foi assim. E não foi diferente no Guarani, cara. Eu tenho, né, um carinho muito grande por todos os clubes que eu passei, eu tenho um carinho e respeito. Isso é que eu quero que o torcedor entenda. Mas assim, o Guarani foi muito diferente na minha vida como atleta profissional, porque eu não podia ir em lugar nenhum que eu tinha um carinho muito grande e o respeito pelo outro lado, e foi sempre assim. Então, eu tenho noção do que eu fui pro clube, pro Guarani, eu tenho noção. Eu acho que faltou um pouco, naquela época, do lado da diretoria do Guarani, daqueles que dirigiam o clube, um pouco de mais de respeito por todos aqueles atletas que estavam ali, e principalmente por mim. Eu acho que eu me dediquei muito mais ao clube do que o clube ao atleta. Mas até hoje eu tenho esse carinho, eu tenho esse amor pelo clube. Eu costumo falar aqui em casa que eu torço por todos os clubes que eu passei. Com certeza, eu torço por todos. Acho que o profissional, realmente o profissional, tem que ter isso dentro do coração dele. Torcer por todos aqueles que você quer bem. E eu sou assim até hoje.
Você acredita que o time que você jogou melhor foi o Guarani em toda a sua carreira? O melhor em que sentido? Peça por peça? Ah, o time que você atuou melhor, assim, você como Não, assim, goleiro, não. foi um O dos Guarani melhores, então? não, o Guarani tinha um elenco bom, um elenco muito bom. A gente era uma família, realmente era uma família, porque até hoje a gente conversa com todos os atletas que passaram naquela época. Infelizmente não deu liga. Certo ano não deu liga, mas a gente tinha um baita de um elenco. É o que eu te falei, faltou um pouco de respeito da diretoria com o clube, com os atletas que ali estavam. E vocês, assim, como você falou, época de 90, eu comecei a acompanhar, e você via como era o clube. A gente queria tapar, a gente queria segurar a onda, mas infelizmente não dava. Muitas coisas faltavam ali. E se a gente tivesse um pouco mais de profissionalismo, não da parte dos atletas, um pouco mais de profissionalismo extra-campo, com certeza o Guarani teria ido mais longe e teria brigado por alguma coisa muito maior do que a gente brigou. Então, eu acho que faltou algumas coisas, mas eu não digo que o elenco que eu joguei pelo Guarani foi o melhor da minha carreira, não. Eu digo que o elenco do Guarani que a gente teve foi a maior família que eu tive dentro do futebol. Ah, mas eu não digo o elenco, mas eu digo a sua, o seu Ah, desempenho nos sim. clubes que você passou. Você acha que foi o Guarani o melhor ou já teve outros? Não, cada clube que eu passei, graças a Deus, eu tive um momento feliz, um momento triste, um momento que eu não sabia avaliar. Então, o Guarani, assim, eu tive uma ascensão muito grande, não posso negar isso. Mas assim, cada clube que eu passei, eu tive um momento especial. E o Guarani, eu acredito que tenha sido um momento especialíssimo na minha carreira. Como atleta profissional, eu já estava mais maduro, já estava mais tarimbado. Eu aprendi bastante coisa. Pode ter certeza que eu aprendi muito mais coisas aí em Campinas, em termos de clube, em termos de rivalidade, em termos de concentração, profissionalismo, amizade. Ali que eu comecei a refazer minha vida também, fora do campo. Então, eu tenho um carinho, que eu falei, eu tenho um carinho muito grande e foram um dos momentos, assim, na minha carreira que foram importantes. Ô, Jean, e falando sobre derbys, né? Só em 2003, por exemplo, quando você estreou como jogador em derby, vocês jogaram três. E o Guarani venceu dois do Moisés Lucarelli, venceu por 3-1 esse primeiro que você estreou, depois o 2-0 do Rodrigão, e depois teve o derby do Rirena, o primeiro seu no brinco, que vocês perderam de 3-1. O que que você pode falar desses jogos? O que que mais te marcou, Jean? Então, como eu te falei, o primeiro derby, quando a gente estava voltando, primeiro quando a gente estava indo, né? O pessoal falava assim, cara, você não tem noção. Eu falei, nada, cara, tô acostumado com o Bavi, tô acostumado com as coisas. Cara, você não tem noção, gente. O negócio é. E assim, eu me preparei para um jogo, um derby, né? Um clássico, né? Mas quando eu cheguei no estádio, quando a gente estava se preparando, os caras, você não tem noção, você não tem noção. Eu falei, rapaz, eu tô ficando preocupado, não tenho noção do quê? E aí, realmente, quando o jogo começou, aí durante o jogo, porque assim, o jogador tem uma expectativa grande até o começo do jogo. Depois que a bola rola, são 11 contra 11. Você, dentro de um derby, você tem que fazer o mais simples possível para você não errar. Porque um erro dentro de um derby acarreta o resto do jogo todinho, né? Os 90 minutos todinho. Então, eu falei, cara, é um jogo difícil, é um jogo diferente, é um jogo que eu tô acostumado, mas eu não sabia o tamanho do meu costume. Então, quando a gente começou a jogar, quando começou a ganhar, tal, tal, beleza, no vestiário, aquela empolgação dos dirigentes, ganhamos o jogo. Aí quando a gente voltou pro brinco, cara, os caras vieram em cima do ônibus e entrando pela saída de emergência e não sei o quê. Eu falei, cara, que isso? Ali, o meu primeiro derby, ali eu falei assim, meu irmão, o negócio aqui é diferente. Não é acarajé com vatapá, não. O negócio aqui o bicho pega. E aí o segundo eu já estava mais tarimbado. Eu falei, cara, vamos bater até. E aí o terceiro que a gente jogando dentro de casa, que eu acho que pelo um descuido do elenco todo, a gente acabou perdendo. Mas assim, é uma sensação maravilhosa. O derby campineiro, cara, não tem igual. Não tem assim. Eu não consigo te descrever em palavras, porque é uma sensação só quem tá lá dentro, só quem tá vivendo, só quem tá jogando, porque são sensações diferentes. O jornalista, o torcedor e o atleta em campo, entendeu? Então são sensações totalmente diferentes. Mas assim, não dá para te passar em palavras, mas é uma coisa maravilhosa. Eu acho que só quem tiver a oportunidade.
que são poucos, de poder estar lá 11 contra 11, dentro daquele gramado, dentro da cancha, fazendo o seu melhor, ele vai saber do que eu estou falando, que é indescritível, não tem como a gente passar em palavras. Aliás, você falou em relação à torcida, hoje, infelizmente, né, já há algum tempo, não pode ter clássico É, no estado de São Paulo com duas torcidas, com mas era torcida e completamente diferente, né? Você ter a torcida do seu clube, mesmo jogando fora de casa, igual agora, o Guarani vai jogar fora de casa, não tem torcida do Guarani. é, Até mesmo o rival, eu acho que sente isso, né? com certeza. Assim, é que às vezes alguns torcedores, não generalizando a todos, alguns torcedores não sabem o que é torcer, né? Vão para um lado mais brutal, uma coisa mais. Não esquecendo que nós somos ali dentro do campo 11 contra 11 seres humanos, 11 contra 11 atletas, 11 contra 11 pais de família, que saindo dali, cara, somos amigos extracampo, somos amigos de profissão. A rivalidade fica somente para os torcedores e para a imprensa que faz aquele, né? Vocês não são obrigados a fazer, vender isso aí. É normal. Mas quando o torcedor colocar na sua cabeça que somos atletas, não somos gladiadores ali dentro do campo. Isso é uma cultura que o brasileiro tem, os ingleses têm, não tem como. Isso é o que eu acho, isso é o que o Jean acha, opinião. E aí acaba tendo que ser torcida única. Então perde um pouco a graça do espetáculo. É o que você falou. É gostoso quando você vê as duas torcidas, aquele campo cheio, sai um lance legal, um vai, o outro aplaude. E isso faz parte do futebol, né? Isso é o que é o bonito do futebol. Não é se gladiar, não é se espancar, e sim a beleza. Nós estamos ali para dar um show de espetáculo. É como se fossem os artistas, não gladiadores. A gente não está se matando dentro do campo. Então a gente queria conscientizar também aqueles que vão para a torcida para não se matarem, sim assistir um bom espetáculo. É isso que a gente queria, na minha época, proporcionar. Ô Jean, e curiosamente na estatística, né? Você jogou 6 derbys pelo Guarani, você ganhou dois, aí em seguida você perdeu dois, porque teve o do Eldon também, que foi no Moisés Lucarelli. Aí na sequência você empatou os outros dois, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses outros três, né? O do Eldon, que ele fez 3 gols também, depois teve um 0-0 no Brinco e um 2-2 também no Brinco. E curiosamente, esse 2-2 eu me lembro como se fosse hoje, né? Você foi substituído, você teve que ser substituído e entrou o Fernando, né? Teve um fato muito ruim, né, na minha carreira, que eu tive um traumatismo craniano, né? Assim, os jogos todos a gente lembra, né? Tem alguns momentos que você lembra, que são flash na sua cabeça. Então eu tô no empate aí, né? Eu precisava encerrar minha carreira, jogar um derby aí para poder encerrar, falar assim, ó, eu ganhei mais, eu perdi mais, ou eu empatei mais. Tinha que ter um tira-teima, né? Mas você trouxe uma coisa aí que eu tive esse traumatismo craniano, cara, eu jogando pelo Guarani, onde teve, eu não lembro, eu só vi nas imagens, eu lembro que eu concentrei, só isso. Depois eu não lembro mais nada desse jogo. Onde teve essa falta e disse que eu abaixei a cabeça e o jogador da Ponte cobrou rápido e foi uma bolada certeira no meu rosto, né? Onde eu caí e aí fui atendido, me levantaram, eu demorei a armar a barreira, o árbitro me deu cartão amarelo e aí quando bateu a falta, acho que teve a bater a falta e bateu para fora, eu não sei como abrir, eu não sei como armei a barreira, eu não sei onde eu fiquei posicionado, eu não tenho mais esses lances. E logo depois eu caí de novo. Aí que entrou o Fernando. Mas assim, eu não lembro nada desse jogo. Eu não lembro nada desse jogo. Eu só lembro depois que eu estava no hospital e cheio de chuteira ainda, meião, as coisas. Mas assim, é para você ver como é o futebol, né? A gente é surpreendido às vezes com esses lances bizarros que a bola tem. E depois desse lance aí, eu acho que eu ainda voltei a jogar mais um pouquinho, depois que passou tudo isso, fiquei alguns dias em repouso, em observação, perdi 2 dentes, porque fratura de raiz, né, por causa que da bolada que eu travei os dentes. Mas assim, cara, eu voltaria a jogar futebol, voltaria a fazer tudo isso que eu fiz, aos clubes, a esses derbys, a Campinas que eu tenho, como eu falei para você, eu tenho um apreço muito grande, tenho um carinho muito grande por todos. Foram vários anos da minha vida ali que realmente é o que eu falei, é difícil passar em palavras a emoção que é estar dentro desse estádio aí, tanto no Brinco quanto no Moisés.
para disputar um derby, cara. Então não tem como medir as palavras, nem tem como passar as palavras. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de jogar, de ser, como você me falou assim, não é só você que acha, né, que eu fui um dos melhores que passei por aí. Eu fico muito feliz, porque eu sempre fui profissional. E o reconhecimento dessa torcida até hoje, cara. Então, assim, fui muito feliz em Campinas, sou muito feliz por ter tido essa oportunidade aí, e isso que eu passo pelos meus filhos, independente da cor de camisa que você vista ou que você use, sempre faço o melhor como profissional. Isso foi que eu fiz durante a minha carreira. Agora, Jean, você poderia ter sido até mais idolatrado até hoje se você não tivesse trocado o Guarani pela Ponte diretamente. Eu sei que esse foi um dos assuntos ou uma das trocas mais polêmicas da história do derby e é um assunto legal da gente tratar porque se a gente for comparar, eu acho que não aconteceu isso na história em relação a tanta polêmica assim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por quê? Porque eu lembro que na época eu estava até começando a cobrir os clubes, esse tipo de situação, e a torcida do Guarani falava muito que não queria que você subisse a avenida, obviamente, né? Teve até proposta para o Edmilson me deu uma entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, ele falou, ó, a Ponte tentou me levar 2 vezes, mas eu não quis ir para a Ponte pela minha história no Guarani. A gente sabe, é claro, o jogador é profissional como um qualquer. Se vier uma outra emissora aqui me oferecer mais dinheiro, se eu não estiver recebendo, eu vou embora. Porém, Guarani, Ponte Preta e futebol, melhor dizendo, né, mexe com o coração, né, mexe com uma Com certeza. cidade com o coração. Você chegou a balançar muitas vezes, quantas vezes a Ponte chegou a te oferecer, a fazer a proposta? Você chegou a balançar em algum momento, pensar, ó, eu não posso ir direto do Guarani para a Ponte. Como que foi? Eu não sei se alguma vez eu esclareci isso do jeito que a gente está conversando aqui. Eu não sei se eu esclareci isso para o Eu, torcedor, principalmente para eu acho que o não, torcedor. eu não me lembro. Então você vai ser o primeiro. Antes de sair do Guarani, o Guarani vinha muito tempo atrasado, isso era fato, todo mundo sabia do nosso elenco que tinha um atraso muito grande. E se você sabe, eu passei 4 anos no Guarani e nunca recolheram o meu FGTS, sempre foi descontado. Nunca foi recolhido, mas descontado do meu salário. Então, antes de sair do Guarani, o Guarani não queria mais ficar comigo. Não foi Jean que pediu para ir embora do Guarani, não. Encerrou meu contrato, eu falei assim: e aí? Como eu tinha empresário, e aí? Não, o Guarani disse que não vai renovar com você. E Isso no tudo bem, ó. final de 2005, né? Isso no final de 2005, perfeito. Falei assim: o Guarani não vai renovar com você. Eles não querem mais você no clube. Eu falei, perfeito. Eu acho que isso a torcida nunca soube, né? Que não queria uma renovação comigo. Eu falei, tudo bem. Só que a gente tem uma proposta para você, isso meus empresários. A gente tem uma proposta e foi a proposta foi coberta. Eu falei, qual time? A Ponte Preta. Eu falei, cara, não posso. Eu não posso sair daqui como ídolo e ir para Ponte Preta assim de vez. Cara, você é profissional. O Guarani não te quer. O torcedor vai entender isso. Eu falei, cara, você não tem noção. Aí eu usei a frase que me falaram no primeiro débito: você não tem noção como é aqui. Não tem noção. Ele falou, não, cara, você é profissional. Eu falei, cara, não sei. Me deram ainda um tempo para pensar, acho que eu pensei alguns meses antes de sair direto. Então a versão é essa, cara. O Guarani não me quis. Resumindo para você, senão a gente estende muito aqui. O Guarani não me quis e eu tive a proposta muito boa e quase irrecusável, porque a gente não teve mais, assim, em momento não teve uma proposta que chegasse aos pés da ponte. Como a gente estava falando em off, né? Alguns dirigentes lá fizeram isso para dar uma balançada, né, na torcida. Então foi isso que Foi o aconteceu. Então, Eberlin, que hoje é presidente, que te levou, né? Ele era então, o homem forte do futebol da Ponte, foi ele que te levou, né? isso. Então a gente não teve uma proposta assim de outro clube e o Guarani não me quis, não me queria mais. Então eu tinha que seguir a vida, né? Então foi isso que aconteceu. Mas torcida do Guarani, o meu amor por vocês é eterno, como eu tenho respeito e carinho por todos que eu passei, como eu tenho carinho e respeito por lá. Mas sem dúvida nenhuma o Guarani foi uma das equipes assim que realmente
me balançou mais. Eu tenho um amor muito grande e meus empresários, infelizmente, ou felizmente, ou sei lá o que palavra que eu posso usar, só acharam a Ponte Preta para que eu pudesse dar seguimento em minha carreira. E assim, e foi isso que aconteceu. Fui ameaçado de morte. Falaram que iam sequestrar meus filhos na escola. Quando você, eu sei que é você que está me ameaçando, eu vou ficar esperto com você. Se você vier de lá, eu já tô ligado em você. Mas quando é ameaça anônima, cara, é uma preocupação muito grande, ainda mais que você tem filho pequeno na escola. Então isso mexeu muito comigo ali naquele momento. Mas depois que teve o primeiro derby, ficou tudo tranquilo, graças ao bom Deus, e a vida seguiu. E por curiosidade, naquela época, você foi para receber um salário maior na Ponte Preta? Maior, maior, foi uma proposta irrecusável. Não E tinha como. você chegou em algum momento, depois quando você estava lá, ou antes do derby, ou no dia do derby, ou sei lá quando, a se arrepender de você ter feito essa troca, mesmo com o salário maior, esse tipo de situação, ou não? Não, mas não foi uma troca. Eu não troquei. Eu não troquei, mesmo porque eu deixei aberto o Guarani. Vocês vão renovar? Não, não vamos renovar mais. Então não existe troca, né? Foi uma saída de um clube para o outro, não foi troca. Troca é quando você me faz uma proposta e eu tenho uma proposta de onde eu estou. Então isso é uma troca. Não, eu não aceito o seu, eu vou para lá. Não, não teve proposta, não teve troca, torcedores e torcedoras, não teve troca, não teve proposta do Guarani. Só teve uma negativa que eu não ficaria mais no clube. Até hoje eu não sei o motivo, eu não sei se era meu salário que era alto, eu não sei. Mas não teve uma proposta, vamos renovar por mais um ano, vamos renovar por mais 6 meses, vamos renovar. Então não existiu troca. Existiu uma quebra uma quebra não, um término de contrato de uma equipe e meus empresários procurando outra equipe para dar sequência em minha carreira. Só isso. E como que Mas foi para. assim, e completando o que você perguntou, arrependimento? Não, porque assim, enquanto eu tive no Guarani, eu me dediquei ao máximo. Troquei de time, eu vou me dedicar ao máximo no time que eu estou. Então não houve arrependimento. Eu acredito que houve arrependimento da diretoria do Guarani. E como que foi para você, no dia 5 de fevereiro de 2006, um domingo, entrar em campo contra o Guarani? Justamente contra o Guarani, naquele derby que foi 2-2. Como que foi para você entrar em campo? Eu me lembro da torcida da Ponte toda gritando seu nome, esse tipo de situação, e naquele dia ainda tinha torcida rival, tinha torcida É. do Guarani te xingando do outro lado, né? Não, eu confesso para você, assim, desde que eu comecei com o futebol, eu sempre coloquei na minha cabeça que o extracampo não poderia me abalar nem mexer comigo. Mesmo porque quando no Guarani, eu acho que, não sei se foi divulgado da imprensa, minha mãe lutava contra um câncer no estômago, né? E eu joguei todos os jogos, então nada do extracampo poderia me abalar. Então eu tinha essa consciência muito grande. Poderia ser um elogio, como poderia ser um xingamento. Nada mudaria, a minha conduta dentro do campo. Então foi isso que eu canalizei naquele dia ali. Eu falei, cara, eu vou ser xingado pra caraca hoje. Porque eu sei que a torcida dos dois lados, os caras vão me xingar, vão me metralhar e não sabe eles a história. Não tem como contar ainda a história para eles. Mas é o que eu te falei, eu tentei visualizar somente os 11 jogadores que estavam jogando contra mim ali e deixar o extracampo não me abalar. E graças a Deus a gente tirou de letra. E como que foi para você durante o jogo? Porque a Ponte saiu perdendo de 2-0 e o Edmilson marcou um gol que De era seu bicicleta. companheiro de bicicleta, né? Como que foi para você? Pô, golaço, foi Edmilson de bicicleta logo no derby, cara. Eu estiquei tudo, não consegui chegar. Não, normal, normal, a partida normal. Os caras do outro lado falando, todo mundo cumprimentando, todo mundo. É o que eu falo, a rivalidade só é extracampo. E assim, foi estranho de rever os amigos que há pouco tempo estavam do meu lado, né? E eu estava vestindo uma camisa diferente, mas eram 11 contra 11, né? E só lembranças que o futebol nos dá e coisas que a gente vai levar para o resto da vida como aprendizado, como coisas que o futebol nos proporciona, né? Infelizmente, aquele dia eu estava do outro lado da ponte e os meus amigos de muito tempo estavam do lado do Guarani, mas quando rola a bola são 11 contra 11, um defendendo os filhos e eu defendendo os meus. Mas foi tudo beleza, só o gol do Edmilson que me sacaneou. Aliás, eu estava lembrando, um tempo atrás, já faz alguns anos, assistindo um gol do Luizão, ele fez em você, era você o goleiro no brinco, não era? No Bahia, que ele fez de bicicleta também.
Em Cara, 94, não era você o goleiro do Bahia? 94 eu, Ele 94. Os fez caras um rabucharam. golaço, eu falei, curiosamente, o gol de bicicleta foi em cima do Jean, que foi um dos Pô, os caras maiores já. da história do Guarani, mas foi em cima de você no brinco, no gol da entrada. Ah, eu não lembro, mas assim, a galera gosta de fazer gol bonito em mim, cara. Acho que é pra marcar os dois. Pô, eu fiz um golaço em quem, Jean? Pra ficar mais difícil pra eles, né? Mas é verdade, eu lembro desse gol do Luizão. Até hoje a gente conversa com o Amoroso. Fala, cara, que time que vocês tinham, cara. Hoje qualquer um aí é craque, mas vocês eram craque de verdade, cara. Vocês eram diferenciados. Mas é verdade. A galera gosta de fazer um gol de bicicleta aí, viu? Ainda bem que eu parei. Senão eu ia abrir uma casa aqui, uma Monark, uma Calói, alguma coisa aqui. Hoje aí, para encerrar com você, o que que você espera desse derby, né? O Guarani tá mais embaixo na tabela, ainda tem chance de classificação, mas a Ponte tá lá em cima, tá na segunda posição. Você que já jogou, dá para dizer que não tem favorito, né? Apesar Não. do leve favoritismo da Ponte. Não, isso aí é só no papel, né? Isso é só no papel, cara. Derby é derby, clássico é clássico. Como dizia um amigo nosso, clássico é clássico e vice-versa, né? É, a gente só espera que seja leal, né? Que seja muito leal, porque o futebol tá mudando muito. Hoje tem câmera em tudo quanto é canto. Que seja leal, que a torcida seja tranquila, apesar de ser torcida única, né? E que vença o melhor, cara. É difícil. Assim, eu não gosto de ver o Guarani na situação que se encontra, cara. É muito difícil isso, porque é o que eu te falei, eu tenho um carinho por todos que eu passei. Um pouquinho a mais por um pouquinho a menos por outro, tal, mas eu tenho um carinho muito grande. Quando eu vejo o Guarani não se acertar, cara, não pode ser, não pode ser. Uma praça maravilhosa que é Campinas, pertinho de São Paulo, pertinho do Rio, pertinho de tudo. As condições que tem um Guarani, uma Ponte Preta também, para estar disputando uma série, um acesso desse, eu acho que a gente fica muito triste. A gente fica triste porque eu acho que falta um pouquinho de planejamento, um pouquinho mais de. Eu não sei o que eu posso expressar para não ser entendido errado, mas eu acho que falta um pouco de planejamento, um pouco mais de saber como é que anda o futebol e de entender como o futebol é regido hoje em dia. Porque essas duas equipes, do tamanho que tem, pela torcida que tem, pelo lastro que tem, pelo passado que tem as duas torcidas e esses dois clubes maravilhosos, não pode estar numa Série C. Não pode estar numa Série C. Não pode dar esse privilégio de estar disputando uma Série C. Então, acho que falta isso, falta, eu não sei como, diretoria, diretores de ambos dos lados, eu não sei o que vocês têm que fazer, mas a situação, os torcedores, tanto de Guarani quanto de Ponte, não merece o clube numa Série C. A gente é para estar na elite, quando eu falo a gente é porque eu passei pelos dois, a gente tem que estar na elite do futebol brasileiro, é esse o lugar dessas duas equipes. O peso das torcidas, cada um vai puxar, né? Um vai querer que um esteja na Série D, o outro vai querer que esteja na... Isso é normal. Mas eu estou falando como ex-atleta. Então, essas duas agremiações, essas duas forças que tem o futebol brasileiro, não pode estar numa Série C. Show de bola. Tamo Beleza. junto.